Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho diferente numa das histórias mais conhecidas do mundo, os 7 dias da criação. Um mergulho bem profundo, aliás. Exatamente. E a nossa base para essa conversa são trechos de uma obra chamada 7 dias da criação, apresentada por um autor chamado Elder Lag. E o que é interessante é que ele já começa avisando, né, que a ideia não é uma reinterpretação moderna. Não, pelo contrário. Ele diz que é um resgate da visão de antigos sábios que olhavam para o universo não como uma máquina, mas tipo como um ser vivo. Eles não queriam uma explicação científica, mas um significado, um sentido. Isso. Então a nossa missão aqui hoje é explorar essa narrativa não como um fato histórico, sabe? Mas como um mapa. Um mapa para o nosso desenvolvimento interior. Um eco antigo, como a fonte diz. Que não é religião, não é doutrina. É simbologia pura sobre a jornada da alma. Exato. E olha, acho que a chave para a gente conseguir entrar nessa conversa é, primeiro, suspender a leitura literal. Desligar o modo científico por um momento. Exatamente. Cada elemento, terra, água, luz, escuridão, não é o objeto físico. É um símbolo, um estado interno, uma qualidade da nossa consciência. E aí a história vira outra coisa. Vira outra coisa. Uma história que a gente achava que era sobre o cosmos, de repente se revela um guia prático, psicológico, sobre a nossa própria origem. Combinado, então. Modo literal desligado. Vamos começar pelo primeiro dia, que é talvez o mais famoso. O texto começa: No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Certo. Ok, aqui já temos o primeiro desafio. A gente ouve terra e na hora pensa no planeta. Mas a fonte vira isso de cabeça para baixo, né? Totalmente. Essa terra sem forma e vazia, na verdade, é o nosso desejo. O desejo humano em estado bruto, sabe? Aquele potencial todo, mas ainda caótico, sem direção. A nossa vontade de querer tudo o tempo todo. Exato. E o Espírito de Deus pairando sobre as águas seria essa intenção superior, essa força criativa que começa a organizar esse caos interno. E aí vem o primeiro ato. Haja luz e houve luz. Isso. E essa luz, claro, seguindo a nossa regra, também não é a luz do sol. De jeito nenhum. Essa luz simboliza a qualidade essencial da força criadora. É a doação, o amor, a bondade, é a meta final da jornada da alma. O objetivo. O objetivo. E logo depois, o texto diz que Deus separa a luz das trevas. Essa é a primeira grande distinção espiritual que a gente precisa fazer. Dentro de nós. A luz seria o dia e as trevas a noite. Exatamente. A luz, o dia, são os momentos de altruísmo, de doação, de clareza. E as trevas, a noite, são o oposto. O desejo de receber só para si, o egoísmo, a dúvida, o vazio. Então o primeiro dia não é um período de tempo. É a tomada de consciência dessa dualidade interna. De que a gente tem um dia e uma noite dentro da gente. E o ponto crucial que eu acho fantástico é que a proposta não é eliminar a noite. Ah, isso é importante. Muito. A noite não é um mal a ser destruído. É a matéria-prima. É na escuridão do nosso egoísmo que a luz pode ser de fato revelada. As descidas são oportunidades. Entendi. Sem a noite, não haveria escolha nem mérito. Exato. Isso muda tudo. A história sai lá do espaço e entra direto na nossa mente. E o segundo dia parece que aprofunda isso. Pois é, fala da criação de um firmamento para separar águas de águas. Temos águas acima e águas abaixo. E aí surge uma porção seca, a terra. Fica ainda mais simbólico. Fica. E a decodificação aqui é fundamental. A água, segundo a análise, é a luz da misericórdia, a energia da doação. A força que nutre a vida espiritual. Isso. O céu, o firmamento, é a nossa parte altruísta. E a terra, essa porção seca que aparece, é o que não é nutrido por essa água. São os nossos desejos egoístas, a nossa natureza básica. Então o ponto do segundo dia é encarar essa terra. É o reconhecimento honesto do próprio egoísmo. A análise é bem forte nisso. Ela diz que a vida espiritual só começa de verdade quando a pessoa reconhece o mal dentro de si. Nossa, o mal dentro de si é uma frase pesada. É pesada, mas o mal aqui não é pecado, não tem essa conotação moralista.
É só a constatação da nossa programação. É olhar e admitir. Aqui eu agi por interesse, aqui eu quis levar vantagem. Sim. Mas isso não pode levar a uma culpa que paralisa? A gente olhar pra si e só ver defeito? É grande armadilha. E a fonte deixa isso claro. Não é culpa, é diagnóstico. É como um médico que precisa identificar a doença para poder tratar. A culpa não cura, ela afunda. O diagnóstico, a clareza, é o que permite a cura. É um passo de honestidade brutal, mas necessário. E libertador. Você precisa ver a terra, o egoísmo, para poder trabalhar nela com a água, a força da doação. Ok, então o segundo dia é esse diagnóstico. E o tratamento, a cura, começa no terceiro dia. É exatamente isso. Depois de encarar a terra seca, ela começa a produzir. Erva verde, árvore frutífera. Pela primeira vez, algo vivo brota daquela natureza egoísta. São os primeiros resultados práticos, os primeiros frutos espirituais. E como esse equilíbrio acontece? É aqui que entra um conceito fundamental, a linha média. Imagine a doação pura como uma linha à direita e o egoísmo puro à esquerda. A vida, os frutos, não nascem nos extremos. Nascem no meio, na combinação. Na combinação correta. É quando a gente aprende a usar nossos desejos, mas com uma intenção corrigida. Em vez de usar o desejo só para si, a gente o direciona para dar frutos de bondade, para beneficiar o todo. E o interessante é que esses frutos são a primeira manifestação real daquela luz do primeiro dia, né? Perfeita conexão. É isso. A luz deixa de ser um conceito abstrato e vira ação. E o crescimento é gradual. Primeiro a erva verde, que seriam desejos menores, pequenas gentilezas. E depois as árvores frutíferas. Os desejos mais complexos. O objetivo final que a fonte menciona é desenvolver a árvore da vida interna, uma alma que doa constantemente. Certo, então já temos a consciência, o diagnóstico e os primeiros frutos. O mundo interior está criado, mas parece meio estático. O quarto dia coloca isso em movimento. Fala dos luzeiros, sol para o dia, lua para a noite. E eles servem para sinais, estações, dias e anos. Se tudo é interno, o que é o tempo espiritual? Essa pergunta é central. Os luzeiros, sol e lua, são as forças que governam nossos estados de dia e noite. O dia é a subida, a confiança, a conexão. A noite é a descida, a dúvida, o vazio. E a fonte diz que ambos são necessários. Absolutamente necessários. A escolha pelo dia só tem valor real quando a noite chega e nos desafia. Peraí, se a noite é uma queda, um passo para trás, como isso pode ser progresso? Parece contraditório. Na nossa lógica linear, sim. Mas a espiritual é diferente. O progresso não é uma linha reta, é uma espiral ascendente. Uma espiral. Pensa assim. Um dia é uma subida num estado. Um mês, que em hebraico é Hodesh, significa renovação. Parece que você caiu, voltou a um problema antigo, mas na verdade está revisitando aquilo num nível superior. E o ano? Shana, que significa repetição. Você repete o ciclo todo, mas de um degrau acima. Cada noite superada não te leva de volta para o começo. Ela te catapulta para um nível mais alto de consciência. Entendi. A queda é a tensão no elástico que vai te jogar para cima. Bela imagem, é isso. Depois que esse cenário está montado e em movimento, a narrativa acelera. Os dias 5 e 6 são sobre povoar esse mundo. Surgem os peixes, aves, depois os animais terrestres, até a frase: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O quinto dia é sobre preencher a alma com os primeiros desejos corrigidos. A fonte usa uma metáfora de câmaras celestiais que se enchem de luz. Os peixes que vivem na água da misericórdia são desejos ligados à busca espiritual. E as aves? Seriam desejos mais sutis, mais fáceis de corrigir. Então, o sexto dia é o trabalho pesado. As feras da terra, gado, répteis. Exatamente. Ali a gente lida com os desejos mais profundos, instintivos. Aqueles hábitos que parecem impossíveis de domar, sabe? Sei bem. É desse nível de desafio que estamos falando. E no clímax de tudo isso, depois de trabalhar todos esses níveis, nasce o humano interior,
o Adão, E Adão vem de dome, que significa semelhante. semelhante ao Criador, na sua qualidade de doação. Esse humano interior nasce para governar todos os outros desejos. Ele não os destrói, ele os organiza e transforma em ferramentas de doação, E para fazer isso, ele usa o tselem, a imagem. que funciona como um GPS para a alma. É o sistema que nos ajuda a navegar por esses desejos todos, sempre nos realinhando com o nosso destino final. E esse governo sobre os desejos internos leva a uma das afirmações mais uau impressionantes do texto. Ligada à frase, e dominais sobre os peixes no mar. A interpretação é que, ao corrigir os desejos egoístas dentro de você, você corrige todo o universo. É uma responsabilidade cósmica. Total. É a ideia central de que o mundo exterior é um espelho do interior, que as guerras, os desastres, tudo isso são reflexos do nosso egoísmo coletivo projetado para fora. A fonte usa uma analogia, né? Do espelho quebrado. Isso. Imagine que a força criadora é um espelho perfeito. E o nosso egoísmo foi o ato de quebrar esse espelho em bilhões de cacos. Cada um de nós é um caco. A essência está ali, mas estamos separados. E o trabalho é juntar os cacos. Começando pelo seu. A correção é primariamente interna. Quando uma pessoa se purifica, ela passa a ver um mundo puro, porque o mundo que ela percebe é um reflexo do seu interior. Uau! Isso coloca o poder e a responsabilidade de volta no indivíduo de uma forma avassaladora. O que nos leva ao 7º dia, o descanso. Mas depois disso tudo, o que é descansar? Não parece que o trabalho acaba? Não, não acaba. Mas ele muda de natureza. O descanso aqui não é inatividade. É a realização, a plenitude que vem após o trabalho dos 6 dias. É o alinhamento completo com a doação. É quando a alma para de lutar contra si mesma. E começa a fluir. A fonte conecta esses 6 dias às 6 iluminações, a Sefirot, Chesed, Gvurá, Tiferet. Cada dia é um grau de correção que a alma atravessa para alcançar esse descanso. Certo, mas qual é a ferramenta prática para isso? Como a gente consegue, no meio do impulso egoísta, escolher outro caminho? Porque só a força de vontade, muitas vezes... Não dá conta. Essa é a pergunta de $1 milhão. A fonte apresenta a ferramenta, a tela. Em hebraico, masak. Uma tela. Pense nela como uma força de resistência, um filtro que se interpõe entre o desejo e a ação. E o mais importante, a gente não constrói essa tela sozinho. Ela é concedida pelo nível superior. Como uma resposta a um pedido? Há um pedido sincero, um clamor pela transformação. Essa tela permite a mágica de mudar a intenção. Em vez de receber para si, a pessoa aprende a receber para dar prazer ao Criador. Transforma o ato. Então, resumindo, saímos de uma história sobre a criação do mundo físico para um manual de instruções passo a passo sobre a transformação da alma. Exato. Passamos pela consciência, o diagnóstico do ego, o equilíbrio, os ciclos de subida e descida. Até o nascimento desse humano interior que tem a responsabilidade de governar a si mesmo e, por consequência, o universo inteiro. Isso. E a análise termina com uma nota de urgência e otimismo. Sugere que estamos num momento histórico, no fim do 6º milênio simbólico, em que essa correção pode ser acelerada. O propósito é que a gente assuma as rédeas do nosso destino espiritual. Deixando de ser vítima e passando a ser criador consciente da própria realidade. A análise termina com essa ideia poderosíssima de que fomos criados para governar nosso destino. E se o universo exterior é mesmo um espelho do interior, e a correção de tudo começa com um único desejo, fica a reflexão. Qual seria o primeiro desejo, a primeira erva verde que valeria a pena observar e cultivar de forma diferente a partir de agora? O mal aqui não é uma questão moral, sabe? Social. Não. Não, é espiritual. É um momento em que, através do contato com uma sabedoria que tem uma certa luz, uma qualidade de doação, de amor, a gente começa a perceber um contraste fundamental dentro de nós. Que contraste seria esse? De um lado, essa luz, essa qualidade de doação. Do outro, a nossa própria natureza, que o texto define como egoísmo, medo, carência. Ah, entendi.
Quanto mais a gente se expõe a essa luz, mais clara fica a distância entre esses dois polos. E desse reconhecimento, que é doloroso, mas necessário, nasce um desejo genuíno. Eu quero ser como essa luz. É o primeiro motor da transformação, então. É o primeiro motor. E é aí que entram os conceitos de céus e terra que o texto apresenta, como os dois polos dessa tensão. Precisamente. O texto pede para a gente gravar isso. Céus é essa qualidade de doação, a centelha divina. E terra são nossos desejos egoístas, a matéria-prima do nosso mundo. A alma vive nesse campo de força. Sendo puxada a cada momento. Exato. O primeiro dia é, portanto, o despertar para essa batalha interna. Aliás, esse despertar está ligado à primeira Sefirat, que significa bondade. É o contato com essa bondade que revela, por contraste, nosso egoísmo. Ok, então no primeiro dia a gente reconhece essa dualidade. Imagino que o passo seguinte seja aprender a lidar com ela. Exato. O segundo dia fala de separação e percepção. Separar só um pouco negativo. Mas não é. Se a gente conectar com um quadro maior, a separação aqui não é sobre criar muros. É sobre o quê, então? É sobre discernir. É a capacidade de observar em tempo real essas duas forças, a doação e o egoísmo, atuando dentro da gente. É como estar num rio e conseguir distinguir as correntes quentes das frias. Que ótima analogia. E esse discernimento é um trabalho de disciplina. Ele se conecta à segunda Sefirá, Jvurá, que representa o rigor, o poder de fazer distinções. E qual é a grande sacada dessa percepção? O que muda quando a gente consegue fazer isso? A grande sacada é a descoberta de uma lei fundamental descrita no texto. Que é? Tudo que nos rodeia, cada pessoa, cada evento, é um reflexo direto do que a gente carrega por dentro. Nossa! A transformação não vem de lutar contra o mundo lá fora, mas de ajustar o nosso mundo interior. A separação do segundo dia é esse despertar para a responsabilidade, sabe? É entender que existe uma ordem. Se no segundo dia a gente aprende a ver essas duas forças, imagino que o próximo passo seja fazer algo com essa percepção. É aí que entram os frutos e crescimento do terceiro dia. Exatamente. O texto usa a metáfora da terra interior, nossos desejos e pensamentos que, depois de ser arado pelo discernimento do segundo dia, começa a produzir frutos, o que colhemos externamente. Então, se a gente cultiva a consciência da luz, os frutos são paz, clareza. Isso. E se a gente cultiva o egoísmo? Os frutos são amargos. Medo, ansiedade, conflito. Exato. Cada escolha que a gente faz é literalmente uma semente. E o texto fala que isso é um processo de jardinagem. Sim, e exige paciência. É preciso reconhecer as ervas daninhas do ego sem desespero e, ao mesmo tempo, valorizar as pequenas flores do entendimento que começam a brotar. Esse florescimento interno que gera harmonia. Está ligado à terceira Sefirá, Tiferet, que significa beleza e equilíbrio. O ponto principal é que o mundo externo floresce como um espelho do nosso jardim interior. Agora a jornada fica ainda mais sofisticada. Chegamos ao quarto dia. Luz para o caminho. O sol e a lua aparecem aqui. Se já tínhamos a luz no primeiro dia, que luz é essa agora? Boa pergunta. A luz do primeiro dia era um farol distante, que nos mostrava o contraste. A luz do quarto dia é um painel de controle. Um painel de controle. Como assim? Ela simboliza clareza, discernimento ativo e ritmo. A consciência, que antes estava só despertando, agora se torna um guia. É a capacidade de diferenciar o que é essencial do que é passageiro. O que nutre a alma e o que alimenta o ego. Perfeito. Essa capacidade de perseverar no caminho, de manter o foco, se conecta à Sefira de Netzar, que significa vitória ou perseverança. E a ideia de ciclos de sol e lua, dia e noite, também é central aqui, né? Fundamental. Essa luz interna cria ciclos de ação e reflexão. É um convite para observarmos nossos próprios ritmos. Quando agir, quando esperar. Exato. Quando falar e quando calar. O texto diz que, se a gente mantiver atenção nessa luz, a gente sabe o que fazer. Ela não julga, ela só ilumina o que está ali. Cabe a nós escolher como responder. É a organização da jornada. É a organização. Com a jornada organizada vem um movimento. O quinto dia fala da vida que se movimenta, dos peixes e das aves. Parece uma expansão de tudo que foi construído. É uma expansão significativa.
O quinto dia é o momento da ação consciente no mundo. E o que os peixes e as aves simbolizam? Eles simbolizam qualidades que despertam em nós. A profundidade para perceber além do óbvio, como os peixes nas profundezas. E a liberdade para sentir e se elevar acima do ego, como as aves no céu. Exatamente. É a expressão da nossa consciência no mundo, o que se relaciona com Hod, a Sefira do Esplendor. E o texto traz uma ideia poderosa aqui. Não somos apenas observadores, somos co-criadores. Isso mesmo. Cada gesto, cada palavra, reverbera no todo. A fonte resume o quinto dia numa frase que eu acho incrível. Qual? Vida sem movimento é estagnação. Movimento sem consciência é ilusão. Forte. O equilíbrio entre a ação externa e a percepção interna é o que cria harmonia. É o pulo do gato. E essa jornada de construção interna culmina no sexto dia. O homem e a consciência da escolha. É o ápice da criação simbólica. Sem dúvida. O homem do sexto dia não é o ser humano biológico, mas a consciência humana em sua plenitude. É a capacidade de integrar todos os aprendizados anteriores, então. Isso. O discernimento, o cultivo, a orientação, a ação. E agir com intenção plenamente consciente. É o teste final. A escolha. A escolha. Vou operar a partir da minha natureza egoísta ou da minha natureza de doação? Essa integração de todas as forças é a base, o alicerce, que se conecta a Yesod, a Sefira da fundação. Aqui o texto diz algo que me pareceu avassalador. Dominar a si mesmo é dominar o mundo. É a chave de tudo. O domínio não é controle externo, mas transformação interna. E o texto conecta isso diretamente a problemas globais. Como assim? A crise ecológica, a poluição, os eventos climáticos extremos, tudo isso é apresentado como um reflexo direto da nossa essência egoísta coletiva. Espere. Isso é muito sério. A fonte está basicamente dizendo que a crise climática não é, na sua raiz, um problema de carbono, mas um problema de consciência. É isso mesmo. É exatamente isso. A premissa é radical. Todos os desequilíbrios que vemos na natureza são um espelho do desequilíbrio dentro de nós. O mundo inteiro existe simbolicamente dentro da nossa percepção. Então a realidade que a gente vê é pintada com as cores das nossas qualidades internas. Perfeito. Se somos puros, o mundo nos parecerá puro. O sexto dia é o despertar para essa responsabilidade total. Uau! Depois de todo esse trabalho, essa jornada de 6 dias, chegamos ao sétimo, descanso e a plenitude. Mas esse descanso não me parece ser só tirar uma folga no domingo. De forma alguma. O sábado espiritual é um estado de completude. É o alinhamento total com a qualidade de doação do Criador. É quando a luta contra o ego cessa. Não porque o ego desapareceu, mas porque a pessoa se submete a um fluxo superior, e a correção acontece naturalmente. A fonte cita um ditado. Qual? Aquele que trabalha durante os 6 dias terá o que comer no sétimo. Todo o esforço dos 6 graus anteriores é recompensado com a plenitude. E para chegar nesse estado, o texto menciona um conceito crucial que parece ser a chave para a transformação prática: a tela. O que seria isso? A tela é talvez o conceito mais prático e profundo de todo o texto. É descrita como uma força de resistência contra os nossos desejos egoístas. Uma força de resistência. Pense nela como um transformador de voltagem espiritual. A luz do Criador é pura doação, uma energia de altíssima voltagem. Nossos desejos egoístas são como uma lâmpada de baixa voltagem. Se receberem essa energia diretamente, Queimam. queimam. Ou seja, a usam para o próprio prazer, o que gera mais escuridão. E como se constrói essa tela? Aí está o ponto mais importante. Ela não pode ser construída por esforço próprio. Seria como, sei lá, tentar se levantar puxando os próprios cabelos. Não funciona. Não, a tela precisa ser recebida de um nível superior. E como isso acontece? Através de um pedido sincero, vindo do fundo do reconhecimento da nossa impotência. Eu não consigo mudar minha natureza. Por favor, me dê a força para doar como tu. Ajuda-me a me corrigir. É um ato de humildade, então. Total. E esse ato abre o canal para a verdadeira transformação. O texto termina com uma ideia de que podemos acelerar esse processo coletivo e menciona o ano de 1995 como um marco.
O que é essa data? A fonte sugere que a humanidade está num grande ciclo de correção de 6.000 anos e que desde 1995 entramos numa fase final, em que a correção consciente se tornou possível em escala global. A data é simbólica, imagino. Sim, mas muitos a conectam ao surgimento da internet, uma rede que pela primeira vez na história tornou visível a nossa interconexão. Ah, faz sentido. Essa rede global de almas, agora conectada, tem a oportunidade de acelerar o processo. O objetivo final é assumir o controle consciente do nosso destino, alinhando nossas qualidades com a fonte da criação. Então, resumindo, essa jornada pelos 7 dias simbólicos é, na verdade, um manual de instruções para a transformação da consciência. Um belo resumo. Começa com o reconhecimento honesto do nosso ego, da nossa terra, Sim. e termina com a possibilidade de operar a partir de um lugar de plenitude e doação, o sábate espiritual. Exatamente. E talvez a ideia mais transformadora de todo o material seja essa. O mundo que vemos é um espelho implacável das nossas qualidades internas. A frase, se somos puros, o mundo parecerá puro. Essa frase resume tudo de forma poderosa. Isso nos deixa com uma questão provocativa que vai além da própria fonte. Qual seria? Nós. Como a realidade se transforma quando começamos conscientemente a mudar a lente através da qual vemos absolutamente tudo.